Estamos de volta, gente, agora com a parte 2, falando sobre Star Wars, Mandalorian, com o nosso querido amigo Tiago, que sabe tudo de série, tudo como você nunca viu, não é assim, qualquer coisa. Não, ele sabe tudo mesmo. E agora eu passo a palavra para o Tiago, para ele continuar nos falando, nos dando aquela resposta, já entrando na questão do Mandalorian, ele nos deu o preâmbulo do que foi a questão do Star Wars com a Disney, o projeto de George Lucas, e agora a gente vai começar a falar especificamente nessa transição de Mandalorian, o que é o projeto Mandalorian, como isso resgata de fato essa origem, né, do projeto do George Lucas, e vamos falar um pouquinho da jornada deste herói ou anti-herói, que é o Mando. Então, tá na sua, Thiago. Pode começar a falar para a gente sobre Mandalorian e a jornada desse herói. Voltando aqui, gente, muito obrigado. E a história de como o Mandalorian tem essa função de resgate, essa coisa que inova e que trouxe, interessantemente, e aí constatando a imagem, trouxe de volta o seu criador para a história. George Lucas volta para a história, não escrevendo os roteiros diretamente, mas dando certas dicas de forma voluntária. O criador da série Mandalorian, o Dave Filoni, que quem não conhece, o Dave Filoni tinha trabalhado com o George Lucas ainda na série Clone Wars, uma série animada que foi feita ainda depois, 2005, 2007, perto de 2007, 2008. Estreia uma série de desenho, animação, chamada Clone Wars, para contar o que foi o período das guerras clônicas, que seria entre o episódio 2 e o 3. Muita gente não assistiu, eu mesmo na época não assisti, fui assistir muito tempo depois, porque causava, assim, digamos agora, tinha os ortodoxos ou ultra-ortodoxos, aí tem os fãs já seriam mais assim, conservadores, não ortodoxos, mas já, de certa forma, um pouco conservadores. Eles não gostaram muito da animação, mas a animação, hoje, a gente vê como foi importante, porque ela criou oportunidades de criação de personagens. E o George Lucas fez isso muito bem, porque o que não podia fazer em filme, fez na animação. E aí ele criou uma relação muito boa com com um dos diretores da animação, o Dave Filoni, que é o criador do Mandalorian. O Dave Filoni ele é produtor da série do Mandalorian e trabalha com o Jon Favreau, que é esse diretor, ator da coleção dos filmes da Marvel, Os Vingadores. E ele vem para a série e aí resgatam ideias do George Lucas. O Caçador de Recompensas. Arrepiei! O Caçador de Recompensas volta. Agora não é mais o Han Solo, porque o Han Solo, lá respondendo aquela pergunta daquele outro evento nosso, o Han Solo passa por uma conversão durante a história, lá dos episódios 4, 5 e 6. Ele morre, o Caçador de Recompensas, em um determinado momento da história, da jornada dos Skywalker, ele que não é Skywalker, mas que vai se agregar à história e à saga da família. Ele abandona os seus desejos, os seus intuitos, as maiores intenções, os sonhos que ele tinha de riqueza, e vai auxiliar o protagonista da saga, o Skywalker, no caso lá, o Luke Skywalker, porque ele mata o Caçador de Recompensas, ele se mata no sentido de matar o personagem. Incrível. Isso é muito mitológico, né? E simbólico, né? Porque do nada, e aí para aqueles que não assistiram, vão lá assistir o episódio 4, o primeiro Star Wars, de 1977, em que em determinado momento algo ali ocorre ali, e aí aquela pessoa que aquele Caçador de Recompensas aparece novamente, mas diferente, porque ele passou por um processo, ele é convertido, ele se torna herói, porque ele mata a pessoa que tinha seus egoísmos próprios, aquelas suas próprias vontades, e se sacrifica em prol de algo muito maior. Tiago, agora eu vou fazer esse adendo, só para você continuar o seu raciocínio e não te interrompo mais, porque eu queria muito ler, justamente sobre isso que você está falando, uma citação do Campbell,
sobre essa questão, esse momento exato que você está falando. Então, o Campbell, no livro de entrevistas do Poder e o Mito, comenta, quando no capítulo da jornada do herói, o seguinte: nossa vida desperta o nosso caráter. Você descobre mais a respeito de você mesmo à medida que vai em frente. Por isso é bom estar apto a se colocar em situações que despertem o mais elevado e não o mais baixo de sua natureza. Não nos deixais cair em tentação. Os heróis se vêm lutando contra um mundo duro que não corresponde mais às suas necessidades espirituais. E aí, complementando o seu raciocínio, te perguntando, a trajetória do Mando nesse mundo inóspito de caos, de mercenários, esse personagem duro, essa casca dura que não pode nem tirar um capacete, na visão dele, porque outros, né, já tiravam, e tem toda essa questão na história, e essa aproximação com aquele personagem adorável que é o Yoda, o Baby Yoda, aquela que simplesmente nos pegou a todos do mundo, né? Como uma das coisas mais adoráveis já criadas, né? Esse Baby Yoda, o Yoda já é adorado, mas é o Baby Yoda. Então, você acha que o Mando passou por esse processo de, apesar da série ser muito dura e seca, né? E monossilábica até, mas a gente poderia dizer que ele passa por tudo isso na série, de certa forma, essa busca espiritual por algo que ele não deseja mais aquilo. Ele foi um enjeitado, ele lembra da história dele. No fundo, ele quer um mundo melhor, ele passa por essa jornada, o que acontece? Conta pra gente. Não, nós estamos falando de um personagem, assim como o Han Solo lá na saga Star Wars, no Mandalorian, que faz parte desse universo. Nós temos também uma outra pessoa sofrida, dominada por um realismo, de certa forma, um realismo quase pessimista ou pessimista. Ele faz aquilo que ele tem que fazer para os fins próprios dele, para a sobrevivência dele. Esse é o Mandalorian, de certa forma, talvez um grupo. Os Mandalorianos, de certa forma, lá, segundo a perspectiva dele, seriam todos assim. Seriam pessoas que estão aptas a tudo em prol da sobrevivência, realismo cru. E aí a gente vai vendo que ele, de certa forma, vai se tornando humano. E a maior amostra de que ele se torna humano é quando ele se mostra, porque em um determinado momento ele tem que retirar o capacete. Quando ele retira o capacete, ali nós descobrimos, é um humano, porque não seria óbvio que ele era um humano? Não, em Star Wars muitas vezes, muitos dos nossos personagens não são humanos. O personagem principal, que todos conhecem na saga Star Wars, de certa forma não era um humano, e aí a gente tem que dar o nome dele, Darth Vader. Aquele que as pessoas, mesmo quem não assistiu Star Wars, sabe quem é Darth Vader. Darth Vader, de certa forma, não é um humano. Alguns acreditam que ele seja humano, sim, mas a maior parte das pessoas, de certa forma, já negam a humanidade dele, porque ele não parece humano. Ele estamos falando de um personagem de mais de 2 metros de altura, que tem uma respiração muito fácil de se identificar. Parece um robô, né? Não tem olhos, não sabemos o que está por trás daquela máscara, pode ser um humanoide ou qualquer coisa assim, e não há ali um elemento de humanidade. Então poderia se pensar, o Mandaloriano também. O Mandaloriano pode-se, aliás, e aí já de certa forma fazemos até um spoiler, o Mandaloriano poderia ser um clone. Quem são os clones? Os clones são lá da história, que teriam levado... seriam os primeiros soldados da República, que depois vai se tornar o Império Galáctico. Poderia ser um clone. O Mandaloriano poderia ser um ser de características humanas, projetado cientificamente para fins próprios, fins militares, como eram os primeiros clones da República, que depois vieram a ser ainda, por algum tempo ainda, os primeiros soldados do Império. Então tem tudo isso, e quando ele tira o capacete nós descobrimos que ele não é clone, ele não é um robô, ele é algo muito maior do que isso. E aí ele vai se tornando maior conforme o tempo, conforme a história, porque ele começa com uma missão. E aí é importante dizer,
por que ele tem uma missão. É porque ele é um bounty hunter, um caçador de recompensas, ao estilo dos faroestes. O George Lucas, quando criou Star Wars, ele também tinha inspiração nos filmes do oeste mais distante, o Far East, o faroeste, o oeste mais distante. E era isso, assim, o Far West, assim, ele era o que aqui a gente aqui no Brasil chama de faroeste. É o oeste distante, lá da América. Aqui no Star Wars a gente chama isso de a orla exterior. A orla exterior é o que está lá nos limites da galáxia, não existe lei e ordem. Essa noção, essa concepção, de certa forma, idealista, ou constituição da lei e da ordem, que existe um Estado que impõe a sua vontade, existem regras, existe uma convivência básica. Na orla exterior não existe isso. E na orla exterior, assim como na América selvagem, da época do faroeste, não existia lei e ordem não suficiente necessariamente. Nossa, Thiago, então quer dizer que a saga Star Wars tem muito de faroeste clássico americano. E se a gente for observar os filmes de faroeste e a saga Star Wars e Mandaloriano, tem muita coisa em comum no final das contas, né? Sim, todas se conectam, porque o criador era um americano, George Lucas é um americano que cresceu vendo estas coisas. Típico americano, né? Típico americano, mais ou menos típico, mas ainda assim era um típico mais americano. E ele próprio era da região, daquilo que seria depois conhecido como a Califórnia, mas que antes era o oeste selvagem. Então é muito engraçado isso, porque ele foi criado, inserido num ambiente que necessariamente ele já não se identificava mais assim, mas que tinha o seu histórico lá do oeste selvagem. E é interessante porque ele é George Lucas, e o personagem lá da saga é o primeiro personagem que todos nós conhecemos, é o Luke. Luke. Lucas, o Luke é o Lucas em inglês. Interessante essa observação, né? Tipo quase um alter ego, assim, algo assim, né? Sim, e é interessante porque o Luke também vive, aí quem não assistiu vai ver lá, o Luke é de um lugar lá na orla exterior, um lugar, um deserto, o faroeste ainda está presente. E isso que é legal de Star Wars, do universo Star Wars, é que no Mandaloriano foi resgatado. Você tem um faroeste, você tem de certa forma, a gente não quer dizer isso, mas a gente tem um anti-herói, a gente tem um bandido. Temos um bandido que recebe uma missão. E é isso que encanta. É um bandido, ele é duro. E quando ele vai, assim, digamos, amolecendo com aquela coisinha adorável que é o Baby Yoda, cada cena é tudo muito contido, não tem nada de arroubos, de grandes abraços. É um gesto aqui, é um brinquedinho ali, é uma bolinha aqui, tudo bem, eu deixo você vir comigo. Isso tem uma força e uma intensidade para uma narrativa dentro de um roteiro que eu acho que é muito forte. Mais do que essas histórias típicas, e eu acho que é por isso que Mandalorian me chamou tanto a atenção, porque essa conversão desse, digamos, né, desse anti-herói, desse bandido, ela é muito, muito sutil. E é interessante, assim, a gente não pode romantizar banditismos ou coisas assim. A série também não faz isso. Pode parecer, alguns vão dizer que ela faz isso, ela não faz isso. Não faz isso. Porque a gente vai descobrir que o bandido, na verdade, talvez ele não seja um bandido, porque nós vamos descobrir que ele tem uma ética, ele tem um grupo, ele tem uma religião, ele este é o caminho. Este é o caminho, this is the way. Porque ele não é, e a gente... Eu já ia te perguntar sobre isso, this is the way. Fale sobre isso. Por quê? Ele parece um bandido, e aí a gente vai, inicialmente vamos pensar, ele é um bandido, ele vai lá, um caçador de recompensas, talvez, ou se não for um bandido, é um caçador de recompensas. Figura que, de certa forma, ainda existe nos Estados Unidos, no sistema judicial deles, em que é uma espécie de oficial de justiça que vai cumprir a missão que é dada pelo Estado. Antes, lá no Velho Oeste, não existia a figura do oficial de justiça, mas existia um agente privado que via lá o cartaz, lá, procurado, e ele via a recompensa e ia atrás da recompensa. Depois entregava para aquele que pedia a recompensa. E esse é o Mandaloriano. E aí o Mandaloriano a gente vai descobrir que ele tem aparência de bandido, talvez haja como um bandido inicialmente, e aí a gente vai descobrir que ele tem um grupo, uma sociedade organizada, uma religião, e que
se baseia num certo conservadorismo típico de um povo, todo povo que vive à beira da extinção é conservador, e é importante dizer isso, até porque muitas pessoas falam, não, mas conservador, calma. Aí tem todo um elemento sociológico aí, sobre por que a sociedade dele, lá, aquele pequeno grupinho que ele vive é tão conservador. Eles têm elementos religiosos que quem for para a segunda temporada da série, a série tem 2 temporadas, quem for para a segunda temporada vai ver que ele vai ter mais uma vez um outro choque, porque ele já é um herói, na segunda temporada ele já é um herói. Já é um herói. Que até as crenças dele talvez não sejam as crenças correspondentes à realidade lá daquilo que seria a galáxia de Star Wars. Porque ele vai descobrir que talvez a religião dele não seja a religião mais correta, entre aspas, e a gente aqui não quer fazer Nossa, a gente não quer falar, mas é impossível não fazer uma correlação com tanta coisa acontecendo por aí, né? Como a gente se pode deixar levar por crenças e depois a gente vai percebendo que as coisas não são bem assim, né? Esse personagem deixa muito claro isso na segunda temporada, né? Sim, porque ele vivia em um núcleo, um contexto em que ele só conhecia aquele contexto. Ele sai da caverna lá, e aí a gente pensa na coisa da caverna de Platão, ele sai, ele vai ver um outro mundo e ele vai conhecer pessoas lá que ele achava que eram o povo dele, porque ele não conhecia, ele conhecia um pequeno grupinho que fazia parte daquela sociedade mandaloriana, como ele concebia. Uhum. Ele, em determinado momento, vai encontrar as pessoas da verdadeira sociedade mandaloriana e ele vai ver que, na verdade, ele é um radical, porque ele foi criado achando que com ele estava a verdade, ou com o grupo dele estava a verdade, e a verdade não é mais aquela, ou nunca foi aquela. Nossa. E aí ele vai ser interpelado sobre isso, a ponto de aumentar o heroísmo dele. O heroísmo dele é a capacidade de reconhecer que, de certa forma, o caminho que ele estava seguindo não era o melhor caminho. E aí isso é heroísmo. E a Nossa, o heroísmo que reconhece falhas, que reconhece erros, que reconhece que ele esteve muito tempo ligado a ideias ou concepções que talvez não fossem as melhores ou as enfim, né? Isso tem um heroísmo enorme, né? Porque é essa capacidade de mudar, né? A capacidade de se transformar para melhor ou, enfim, se transformar sempre, né? Não ficar empacado numa situação ou numa ideia. Esse personagem também tem esse aprendizado ali que a gente observa na segunda temporada, que às vezes chega a cair até numa determinada cena, que agora eu não me lembro, como se ele quase fosse ridicularizado em algum momento por aqueles que são da sua tribo, digamos assim, né? E você tá ali com ele já, porque você já viu a primeira temporada, você fala, o que esse pessoal tá falando? Mas ele vai revendo e vai percebendo a cada episódio, né? Essas mudanças vão se dando, né, Tiago? Sim, e é legal porque para quem viu Clone Wars vai entender do que eu estou falando, para quem viu outros desenhos lá, e aí eu não quero fazer propaganda de Disney, mas estão lá, são materiais da Disney. Não, pode fazer, porque aqui nesse canal a gente fala de HBO, Amazon Prime, Disney Plus, a gente fala de Netflix, pode fazer propaganda à vontade. Porque tá lá, aí, é lá que está, né? Não tem outro jeito. É lá que está. E aí o grupo, o povo mandaloriano, ele, para os fãs de Star Wars, os fãs mais conservadores e os ortodoxos, vão encontrar essa identificação do Mandaloriano em um personagem que o antecedeu, um tal de Boba Fett, que era um caçador de recompensas ainda lá de Star Wars, dos primeiros filmes. Ele aparece em um determinado momento, ele está muito vinculado ao personagem do Han Solo, porque ele vai caçar o Han Solo lá na saga Star Wars, e ele, por acaso, o uniforme, tudo, os trajes são todos parecidos. Tiago, continue falando, eu só vou trazer uma luz para cá porque eu estou muito escura, mas continue falando para os nossos... Vai falando. E aí você tem esse personagem que era o Boba Fett, que tinha essas mesmas características, um capacete muito semelhante, e aí a gente confessa, assim, vários fãs, todos nós ficamos em dúvida se seria o retorno daquele personagem, Boba Fett,
seria o retorno de algo semelhante a um clone, porque os clones de Star Wars estão vinculados também a esse personagem, que é uma questão genética, e aí é interessante, uma questão de DNA, eles também estão vinculados, os clones lá do primeiro, daquilo que seria a primeira força armada da República, lá que antecedeu o Império, eles também são construções genéticas ou adaptações de DNA da família daquele caçador de recompensas Jango Fett, que nós vamos descobrir que era um Mandaloriano. Nos desenhos isso é mais desenvolvido, e nos desenhos lá se descobre que a sociedade mandaloriana era uma sociedade próspera, que evoluiu de uma sociedade, inicialmente era uma sociedade belicosa, belicista, algo como a Esparta, era uma sociedade espartana, que depois se desenvolveu para uma sociedade que também adquiriu elementos de pureza racial, e assim, tudo isso na verdade são formas em que o George Lucas, lá na criação de Star Wars, ele trouxe elementos da vida real, da sociedade, e por isso que Star Wars causa tanta identificação com as pessoas. Isso que eu ia falar, exatamente isso. São elementos, né, da realidade, elementos da sociedade. Da realidade. Inclusive, né, Tiago, só também outra observação, tanto nos filmes como na própria série Mandalorian, mas assim, também muito nos filmes, você vê várias estéticas ali de exércitos, de nazismo, de Rússia, enfim, tem muita referência, né? Até de rituais. Eu estava revendo um episódio do Mandalorian, quando ele chega em algum lugar que há uma resistência contra o Império, então tem como se fala, com as cabeças daqueles dos capacetes, enfiados em lanças, né? Numa óbvia alusão a rituais, inclusive, né? Então você tem referências a rituais, a guerras, a coisas tanto mitológicas quanto coisas reais do mundo, como nazismo, sim, como guerras, enfim. Então, bem colocado aí, né? A sociedade mandaloriana, a gente não precisa necessariamente fazer uma referência imediata, algo mais recente da nossa história do século XX. Eu faço uma referência até muito antecedente, que é a referência de Esparta. Era uma sociedade espartana que vivia para a guerra, sob os princípios da guerra, pela guerra. E os Mandalorianos eram assim inicialmente. Depois eles vão, durante a história deles, eles foram... E isso é o que o George Lucas e todo o universo Star Wars foi nos divulgando, foi nos contando que era uma sociedade desse tipo, de cunho belicosa, cunho belicista, pronta para a guerra, que vivia para a guerra. Depois ela adquiriu outros elementos, como de um povo específico, um povo heróico, um povo guerreiro, e que em um determinado momento em Star Wars, que vai se relacionar ao período que antecede a formação do Império Galáctico, essa sociedade passa por uma guerra civil, porque ela já vivia já em um contexto democrático, sob os auspícios lá da cultura representada lá na série Star Wars. Não sob a nossa ótica aqui ocidental democrática, não é isso. Mas ela vivia já numa sociedade civilizada, organizada sob outros princípios que não eram os princípios da civilização mandaloriana, que era a mais conhecida, a mais tradicional. E o grupo que o Mando, esse Mandaloriano da série da Disney que nós estamos vendo hoje, ele foi criado por um grupo que era o grupo mais conservador, que era o grupo que vinha lá do auge de cunho espartano, belicista, pronto para a guerra. E aí é isso que é o This is the Way. Eles fazem uma série de condutas e o caminho deles está... Este é o caminho. O caminho deles é viver para a guerra, sob a ótica de que tem que estar preparados para tudo. Por isso que eles são ótimos guerreiros. Nossa, olha, momento... Tiago, é tanta informação interessante que eu nem sei como é que eu vou botar esses títulos. Porque as pessoas que são os adoradores de série ou que querem saber mais, elas precisam ver isso. Olha só, até isso você nos remete, a questão de Esparta e esse This is the Way. Que interessante. Continue. E é legal porque... E isso é assim, muito legal, porque você tem o This is the Way, tem essa visão mandaloriana lá antiga, que ele acha que é a verdadeira, que ele acha que os Mandalorianos eram desse jeito ou são desse jeito. E aí
a gente tem que dar um contexto. Por que ele acha que eram desse jeito? É porque Mandalor, que é o nome do planeta, tem essa civilização, ou tinha essa civilização, Mandalor, em um determinado momento, quando há a mudança de república para império, assim como ocorreu com a República Romana, depois passa ao Império Romano, Mandalor, que era um planeta lá mais distante, Mandalor também já estava num contexto de guerra civil, e o Império, então, envia tropas para esse lugar e domina o planeta. E aí tem um personagem na série Mandalorian, que é o Mon Gideoth, que é um sujeito que a gente vê, imagina que ele seja do Império. Ele se veste como alguém do Império, fala como alguém do Império, apesar de não ter características daquilo que seria... Por sinal, é o personagem que é o malvadão de Breaking Bad, né? O traficante. Exato, exatamente. O Mon Gideoth, essa é uma patente dele lá das Forças Armadas Imperiais. Esse sujeito aparece, e aí a gente vai descobrir que, na verdade, ele foi alguém que cresceu na hierarquia imperial em razão dos serviços ou dos feitos dele, ou mal feitos, alguns podem dizer, em Mandalor, porque ele vai lá, faz parte das tropas que são enviadas para Mandalor, de certa forma resolve um problema de guerra civil, ainda que a gente possa questionar a forma como ele resolveu os problemas de guerra civil. E isso leva à extinção das duas formas de sociedade: a sociedade de cunho mais progressista que existia em Mandalor e a sociedade mais conservadora, que era minoritária. E o Mando, em determinado momento, ele que é dessa sociedade, ou foi criado sob os auspícios dessa sociedade mais conservadora, na segunda temporada vai ser confrontado com pessoas da família, de certa forma, entre aspas, família real, ou das pessoas da elite da sociedade mandaloriana que eram progressistas, a ponto de que esses personagens, em um determinado momento, veem características dele, e ele fala e ele explica porque ele não pode tirar o capacete. E aí ele descobre que os progressistas da sociedade mandaloriana tiram o capacete, se revelam. E aí ele fala, não, mas não pode isso. E aí esses mandalorianos, digamos, progressistas, olham e falam, ele é da seita. Eles até denominam como se ele fosse uma seita. Exatamente essa cena que eu falo que é bem constrangedora, e ele é meio que ridicularizado, assim, né? Exato. E aí ele, tudo bem, ele vai depois entender, e aí a gente vai vendo que ele vai compreender melhor tudo isso. Mas toda a humanização, tudo que ele passa durante todas as séries, todas as temporadas, para quem não viu, assim, a gente não é um spoiler isso, mas o personagem que está sendo exibido aqui nas imagens aqui frequentemente, não o grande com os itens metálicos de aparência industrial, não o Mandaloriano é o responsável pela humanização dele próprio, não. Este ser verde pequenininho, essa criatura aqui que nós não sabemos o que é, um alienígena, um ET, um Yoda, alguma coisa assim que parece, a gente percebe depois, com o tempo, que ele é da mesma espécie, ou da mesma raça, ou qualquer coisa que o vale, do Yoda, do mestre Yoda, aquele grande Jedi sábio, que na verdade era um ser pequenininho, uma criatura de aparência frágil, e é em razão desse ser com aparência frágil, pequeno, que... Com esses olhinhos... E que impulsionam a humanização desse personagem, que era um caçador de recompensas. Esta pequena criatura. E aí isso nos remete a uma série de questões mitológicas, a questões até de filosofia, sobre a capacidade de um ser tão pequeno conseguir converter tantas almas, entre aspas, assim, um ser que algo tão simples que consegue converter e alcançar e mudar pessoas. E aí isso nos remete a toda a história da humanidade. Elementos ocidentais têm isso, elementos de cunho ocidental, mas elementos orientais têm isso, assim como o judaísmo, o cristianismo tem isso, porque são religiões de cunho oriental. As pessoas acham que é ocidental, mas na verdade é oriental. As filosofias, as formas de ver a religião do Extremo Oriente, lá da Ásia Oriental, a Ásia Extrema, China, Japão, Coreia, também possuem esses elementos. Isso é muito nítido no budismo, que
também o Star Wars tem um pouco dessas Tem referências também. Uhum. Mas também tem do cristianismo, Claro. porque e aí a gente sempre fala assim, a questão como uma criatura tão simples, ou um ser tão simples, um ser simples que se veste, a veste dele é da mais simples possível, Sim. é apenas para cobrir o corpo do frio. Um franciscaninho, né? É um pequeno franciscano, e aí a referência ocidental aqui pra gente, assim, um pequeno franciscano, alguém que usa as mesmas vestes, mesmas vestes aí, a gente não pode comparar, mas vestes assim que nos remetem Eu até vou ler uma frase que é de um poeta que estava no livro do Poder do Mito, que tem a ver com isso que você estava falando, que é de um poema. Eu não sei como fala o nome deste poeta, depois eu coloco na legenda. Num tempo de trevas, o olho começa a enxergar. Será que esse Baby Yoda, com esses olhos maravilhosos, fez o Mandaloriano enxergar esse ser tão vulnerável, tão pequenininho, tão com tudo isso que você está falando? Ele é o polo ele é o elemento ou, né, a situação que faz toda a diferença, né, Tiago? Sim, ele provoca isso em todos, e aí os críticos todos, assim, de certa forma até eu mesmo, falo, pô, mas a Disney precisa de um Yoda para poder atrair as pessoas? Todo mundo criticou. Mas aí depois foi todo mundo ver e falou, não, a gente entende, porque na verdade não é só para, entre aspas, aqui vender bonecos, ou não é só para isso. Pode, esse intuito, obviamente, ajuda, né? Eu tenho meu boneco, ajuda, né? Ajuda muito, mas não é só isso. Não é só porque isso. Essa criatura tão pequena tem um papel de humanização. E aí isso nos remete ao Senhor dos Anéis, a obra do J.R. Tolkien, que tem lá no livro e também não lembro qual dos filmes, tem a fala em que aquela figura de um sacerdote, do velho sábio, que é o Gandalf, o Gandalf, ele pega e aí ele fala sobre os hobbits, que os hobbits tinham uma força, e ele fala pro próprio Frodo, naquela criatura pequena que é o hobbit, que é tão frágil, que é um pequeno humanozinho pequeno, não é um anão, mas é algo assim também de pequena estatura, simples, de hábitos simples de vida, um pequeno agricultor lá daquele universo fantasioso da Terra-média, no Senhor dos Anéis. O personagem, o Gandalf, ele fala, olha, eu vejo em vocês a bondade. É por isso que ele frequentava esse personagem. Para quem não conhece o Senhor dos Anéis, o personagem Gandalf, que é um mago poderosíssimo, ele sempre estava lá onde habitavam esses hobbits, porque era com eles que ele se alimentava da maior bondade. Isso imemorial, já está no inconsciente coletivo, né? Desde as primeiras histórias até essas grandes sagas e grandes livros enfim, foram escritos tanto na área de fantasia quanto nos próprios livros sagrados, digamos assim, né? Isso está referenciado, né? Tiago, olha, a gente poderia ficar horas aqui, mas eu sei que a gente vai ter tempo, porque estamos com 2 episódios, a gente vai voltar a falar sobre muitas séries, sobre muitas referências, eu tenho certeza. Para a gente terminar, uma pergunta, e aí você discorre. De tudo isso que você falou, para quem não assistiu o Mandalorian ou que tem curiosidade para Star Wars, eu queria que você dissesse ou até para quem já viu, assim, o que te chama, assim, o que te move nesta saga e o que te moveu para ver o Mandaloriano e tudo isso. Eu sei que você já falou bastante, mas assim, eu queria que se sintetizasse assim para quem não assistiu. Eu queria que você dissesse por que assistir o Mandalorian e por que assistir a saga Star Wars. Eu queria que você resumisse. As pessoas devem conhecer, ou seria importante que elas conhecessem, para buscar no mito, e neste mito que está inserido aqui, neste mito da nossa cultura, da nossa cultura popular,
que a partir desse mito as pessoas busquem coragem e força para muito que vem da vida delas e dos desafios que elas têm em vida, porque são outras formas de aprender sobre o bem, o mal, sobre o pequeno, o grande, sobre aquilo que é o certo e o que é errado, sobre o poder da máquina, do homem, a máquina, e o poder daquela pequena criatura. São formas que todas elas vêm na saga Star Wars e vêm no Mandalorian de forma diferente, mas ainda assim estão lá todos esses elementos que nos fazem pensar no nosso dia a dia e em como ver o futuro, e também nos relembrando sempre do passado, porque Star Wars poderia se passar num mundo fantasioso medieval, isso poderia passar agora, porque isso poderia passar em qualquer momento da história, porque são elementos universais que estão em todos nós. Tem o corajoso, tem o tímido, tem o medroso. Em Star Wars tem todos esses personagens, que na verdade são pessoas. E tem os animaizinhos, os grandes animais, os monstros. Temos todo um universo ali ficcional construído que representa a história da humanidade, a história da nossa vida, as nossas buscas, os nossos medos, e isso é atemporal, né, Tiago? Então, a gente poderia dizer que esta saga e que esses personagens tão especiais, em especial o Yoda, o Baby Yoda, são personagens que ficam no imaginário da gente não é um simples entretenimento, né? Tem muito mais a nos dizer. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Tiago aqui hoje. Vocês já puderam perceber, né, que o Tiago é o cara, vou falar assim, né? Ele sabe tudo de série, olha, eu não vou ficar aqui tecendo elogios, porque vocês que estão assistindo, que vão assistir os comentários do Tiago já vão poder perceber, a gente vai ter vários encontros, e o Tiago tem um grupo de amigos, que eu não os conheço pessoalmente, mas já conheço de ouvir falar, né? O Marcos, o César, que vão ter participações aqui também muito especiais, a gente pode fazer de dois, de trio, enfim. E esse canal é um canal pequeno, está começando, mas eu tenho certeza que com essas entrevistas de qualidade, com gente que entende do assunto, a gente vai conseguir muito seguidor. Então, deixa o seu like ou o seu dislike, mas, poxa, dislike para uma entrevista dessa eu acho quase impossível, né? Mas como o dislike vale como like, tudo bem, né? Estamos numa democracia por enquanto, então vamos lá, vai, deixa o seu like, deixa o teu dislike. E não se esqueça de inscrever nesse canal Minha Série Minha Vida. É um canal novo, pequeno, pequeníssimo, que só tem familionautas, amigonautas, serionautas, mas eu queria agradecer muito a presença do Tiago. A gente poderia ficar aqui horas, horas, horas falando sobre esse assunto, mas uma entrevista que já deu para vocês terem uma noção desse universo maravilhoso de Star Wars, Mandalorian, e vai vir muito mais pela frente. Muito obrigada, Tiago. Agradeço muito a sua presença. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo para todos vocês e obrigada, Tiago. Tchau, gente. Que a força esteja com vocês.